Alô, alô. Boa tarde a todos. Eu vou pedir aos nossos convidados painelistas que, por favor, se juntem a mim aqui no palco, quem já estiver aqui. Por favor, doutor Arcuri, Guillaume. Falei certo? Ai, meu Deus. Secretária, nossa secretária, doutora Fernanda. Quem mais? Marcelo, que estava aqui também. Marcelo deu uma saidinha. A gente vai começar, a gente está faltando só, acho que o Marcelo e o Andrei, certo? Ele está vindo, Fê? Está chegando? Eu estava num painel lá embaixo, um pouco mais cedo, com o Dr. Gadelha, e ele comentou que ele está tentando ser moderno e trouxe os dados no telefone, né? Que ele não está tentando não usar mais papel. E aí eu, na hora, pensei, meu Deus, eu tô cheia de papel para o meu painel. Vocês vão me perdoar, mas eu sou old school total. Raiz, né, Guillaume? Nós vamos na raiz mesmo. Eu não sei qual organização, o que eu começo e já estão chegando? Tá bom, então. Pediu para esperar um pouquinho. Senhora, nossa brilhante secretária. Feliz de estar aqui. Você trouxe... Arcuri, você e o doutor Gadelha trouxeram no telefone, doutora Fernanda e eu no papel. Mas meu parceiro Guillaume, que também está no papel. Estamos... Tomara que o Andrei também traga papel, para a gente ficar igual. 3-3. Você pegou o quê? Doutor Marcelo, estávamos aguardando o senhor ansiosos. Onde você quiser. Onde tiver microfone. Tá, tem alguma ordem específica de... Uma hora de painel? Tá. Nós vamos começando e enquanto a gente aguarda o Andrei, eu queria começar agradecendo a organização da FIS, nas pessoas do nosso ministro Taish e também do meu querido Denizar, por terem me convidado. Estou muito honrada de estar aqui. Acredito que esse painel é um painel muito importante. Eu estou muito honrada de estar aqui com pessoas que eu admiro, pessoas que trabalham lado a lado conosco no nosso setor da saúde todos os dias. E, além de serem grandes ícones da nossa saúde, são pessoas hoje que estão totalmente aptas a falar do nosso tema, né, que a gente vai tentar trazer a importância do PDIL e os desafios do PDIL também para a nova política do SEIS. E eu não poderia deixar de começar com ela, nossa secretária, doutora Fernanda, que está à frente da SecTix. Primeiro, minha dúvida, vamos manter o nome SecTix ou vamos facilitar um pouco esse nome, porque já mudaram? Então, ela vai dar um spoiler aqui para nós. Secretária, na verdade, queria dar as boas-vindas, começando aqui com a senhora, até por uma questão de quem está à frente ali no dia a dia, realmente, que tem as dores e os sabores de estar à frente da SecTix e também à frente do nosso SEIS.
Eu queria, na verdade, começar te perguntando como que você viu esses resultados que a gente teve agora, dessa primeira política, como que você avalia isso? Vocês tiveram algumas surpresas? Foi dentro do esperado? E o que vocês enxergam aí de melhoria para a próxima abertura, que as empresas estão ansiosas esperando aí pela próxima oportunidade de janela para apresentar mais projetos? Então, Juliana, a gente, como vocês viram, a gente concluiu o processo com a aprovação de 53, se eu não me engano, 53 projetos, o que gerou uma carteira de uns 800 milhões de recursos em projetos de inovação do PDIL. Então, esse é um grande desafio que a gente já tem de largada, né? Como a gente teve um edital que não tinha limite de valor nem por projeto, nem na carteira toda, acabou chegando muita coisa e o processo de aprovação, de avaliação no CTA e tal, acabou gerando uma carteira relativamente grande em comparação com a disponibilidade orçamentária do Ministério. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem. O processo de avaliação, eu, sinceramente, aí falando de maneira muito transparente com vocês, eu acho que talvez a melhor maneira da gente fazer, e esse seja um caminho de aprimoramento do PDIL, seria fazer um edital com o FINEP, que tem uma área técnica qualificada em avaliar a inovação, etc. Porque isso é muito difícil lá dentro do Ministério. Assim, você tem a mesma equipe que faz avaliação de PDP, faz avaliação de PDIL. Então, é difícil a gente ter gente suficiente para criar um corpo técnico para poder fazer essa avaliação. Eu sei que vários de vocês, já ouvi várias reclamações sobre o processo de avaliação, tipo, meu projeto era ótimo, não passou, vários projetos ótimos não passaram, eu acredito, mas o fato é que aquele foi o processo de avaliação que estava colocado, né? Acho que este processo de avaliação é uma coisa que a gente tem que aprimorar, e a gente só quer lançar uma nova janela e tal, a partir do momento que a gente tiver uma coisa um pouco mais consolidada. Acho que ter pareceristas ad hoc também é uma coisa que dá mais transparência e dá mais robustez para esse processo de avaliação, para você não ficar... claro que o CTA, como é formado por pessoas de diferentes ministérios, ele tem uma transparência, um modus operandi que é claro e tal, mas acaba que nem todo mundo que está no CTA tem essa experiência em avaliar projetos de inovação. Então, eu acho que ter pareceristas ad hoc, ter um mecanismo de avaliação um pouco mais parecido com o que a FINEP faz na avaliação de projetos de inovação, eu acho que pode ser um avanço significativo para o PDIL no futuro, né? E uma outra coisa que eu acho que pode ser um avanço significativo para a gente pensar numa próxima etapa do PDIL é a gente ter... porque, assim, o agente principal da inovação no mercado é a empresa. O mecanismo de execução do Ministério da Saúde não permite você fomentar diretamente a inovação na empresa, diferentemente do que acontece na FINEP, que você tem subvenção, crédito e tal. Então, você acaba selecionando projetos de inovação, mas que são liderados, geralmente, por ICTs. Muitos deles em parcerias com empresa, mas outros não. Então, eu acho que esse também é um passo importante que a gente tem que dar, de que, olha, a inovação quem vai introduzir um novo produto no mercado, quem vai levar a inovação para o mercado é a empresa. Então, eu tenho que ter as empresas liderando esse processo de inovação. É claro que eu posso ter projetos de inovação desenvolvidos em ICTs, que você vai ter transferência de tecnologia, etc. Mas o fato do mecanismo de execução do Ministério da Saúde ser muito amarrado em relação a isso não permite que a gente tenha também projetos de inovação desenvolvidos em empresas. Por isso que eu acho que um passo no futuro que a gente deva fazer seja fazer essa parceria com o FINEP para a gente conseguir diversificar um pouco e aprimorar um pouco esse instrumento, né? E a Secretaria mudou de nome já, é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Voltou a ser SCTI, não tem os isso. SCTI. Isso. Antiga, nossa, eterna SCTI. Todo mundo tropeça nessa sigla, gente. Até o ministro Padilha, aliás, eu não falei para ele, saiu no novo decreto, eu não falei para ele que já mudou. Eu falei, pronto, chefe, pode parar de tropeçar na sigla que a gente já simplificou. Fernanda, aproveitando sua fala, então, eu vou puxar aqui o nosso presidente do Grupo Farma Brasil, Dr. Reginaldo Arcuri. E você comentou muito sobre as empresas, né? E dentro do Grupo Farma Brasil, a gente tem as grandes empresas nacionais.
E aí queria perguntar para o doutor Arcuri como que o PIDIL conseguiu ou também conseguirá ajudar essas empresas a trazer mais inovação e fazer mais parceria com laboratórios e também com startups ou com outros projetos de inovação aqui no Brasil. Bom dia, boa tarde, né, a todos. Queria primeiro dizer que é muito bom estar sendo moderado por alguém de uma empresa que está fazendo isso e alguém que está efetivamente todo dia vivendo o processo de provocar a inovação, né? E a Juliana é uma figura absolutamente central nesse processo para a indústria inteira. E eu queria começar pelo que a secretária Fernanda falou, que eu acho que, do nosso ponto de vista, é o ponto de partida. Quer dizer, claro que o PIDIL tem uma ideia muito boa, né? Quer dizer, a ideia de que você tem que incentivar a inovação local é absolutamente central, né? Mas tem esse ajuste a ser feito, né? Quer dizer, precisa ter, mesmo com todos esses constrangimentos legais, mas precisa ter esse foco. Quer dizer, vai ser a indústria que vai ser capaz de pôr o produto no mercado. Então, concordo absolutamente com tudo que a secretária falou. Agora, eu queria pegar um pouco mais assim da ideia geral do PIDIL, a secretária já deu os números principais, mas pegar um pouco mais da ideia do PIDIL. Quer dizer, inovação local pode parecer, às vezes, no Brasil, que é uma coisa que você vai começar, né? Eu acho que é uma coisa que o Brasil tem feito muito ao longo do tempo, né? A gente ouve muito o contrário, né? Quer dizer, no Brasil é complicado e tal. Mas se você toma um pouco de distância no tempo, você vai ver o seguinte, vamos pegar o exemplo do que estamos hoje começando a viver aí, que é o negócio da COP30 e tal. Qual país com 200 milhões de habitantes que efetivamente conseguiu ter transição energética? Só o Brasil, tá certo? Você tem há bastante tempo, desde 75, você tem um programa de substituição de combustíveis fósseis, né? Hoje todo mundo acha normal você ter 30% ou 30 e poucos por cento de álcool na gasolina, mas isso é uma coisa que só no Brasil, né? E você teve, além disso, uma série de outras coisas derivadas disso, né? Você tem hoje um problema de excesso de energia limpa no Brasil, né? E um excesso por causa de questões regulatórias, né? Então, o que era o difícil foi feito rapidamente. E para ficar no nosso caso aqui, a indústria farmacêutica é um ótimo exemplo disso. Quer dizer, você há 25 anos atrás, você tinha uma característica completamente diferente, né? Você tinha empresas internacionais que estavam aqui há muito tempo, inclusive pelo fato de que era quase que obrigatório você fabricar no Brasil para poder vender, e pequenas empresas nacionais, e hoje você tem um conjunto de empresas nacionais muito forte e as empresas internacionais com uma presença também muito significativa, algumas inclusive aperfeiçoando seu portfólio, fazendo pesquisas. Então essa ideia da inovação é absolutamente central, né? E eu acho que, além do PIDIL, a secretária, por exemplo, está desenvolvendo um programa extremamente importante de inovação radical, puxado pelo Ministério, articulado com o CNEPEM, e que tem esse tipo de foco. Quer dizer, você tem uma condução a partir do Estado, mas você traz para dentro o concretizador da inovação, que é a indústria. E eu acho que isso faz com que essa combinação de ideias, assim como há várias outras iniciativas do Ministério, e as nossas indústrias hoje são as que mais investem em inovação, foram as que mais tomaram os recursos do BNDES para a inovação, né? O INPI está avançando, o Ministério da Ciência e Tecnologia, desde a época que o secretário Marcelo estava lá com o nosso ministro e astronauta, que hoje é o nosso senador lá, tudo isso conduz para uma perspectiva de que há base concreta para você dar um salto de inovação local no Brasil, né? O que a gente precisa, e por isso é que eu usei esses exemplos anteriores, o que era complicado de fazer, que são as coisas estruturais,
né? Você ter um ministério focado nisso, você ter o SUS, você ter uma indústria investindo no Brasil em ampliação e investindo em inovação, o que falta? Falta exatamente esse conjunto de ajustes que estão sendo feitos agora pela secretária, pelo ministro, a gente tem acompanhado de perto, para fazer com que eu acho que é um pequeno espaço que falta para você dar realmente um novo salto da indústria nacional, possa ser concretizado em pouco tempo. E eu vou ficar por aqui só sublinhando de novo, quer dizer, não faltam exemplos no Brasil, a gente podia dar mais 3 ou 4 aqui, de coisas que foram decididas assim, quer dizer, você houve uma definição clara do Estado, você teve uma articulação com empresários locais e você conseguiu, eu sublinho de novo, em pouco tempo ter grandes modificações na estrutura produtiva do país, Embraer, Petrobras, etc. Então, eu acho que nós estamos na hora, de novo, só para fechar, a ideia de programa de desenvolvimento de inovação local, eu acho que é a base para que a gente possa concretizar essa articulação e fazer com que a gente acelere o tempo, né? Eu vou fazer um contraponto, vou pedir para o meu parceiro de indústria, Guilherme, representante da Sanofi, uma grande empresa mundialmente reconhecida, admirada, principalmente aqui no Brasil. Prazer ter você aqui conosco. Eu vou pedir para você, deve ser muito difícil, às vezes eu fico pensando como explicar também para fora do Brasil os projetos que a gente tem aqui no Brasil e as políticas públicas de desenvolvimento local. Eu queria que você contasse um pouco para nós como que vocês, dentro da Sanofi, conseguem, como vocês enxergam o PDIL e como que vocês também, se vocês têm algum exemplo também fora do país, onde a gente pudesse se espelhar ou aonde o Brasil também pudesse olhar e, de repente, fazer um contraponto de algumas melhorias no projeto. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Logo depois do almoço, vou tentar ser animado para acordar todo mundo, se não tiver um café ou qualquer coisa. Eu gostaria de convidar você na nossa sede para contar um pouco do cenário do Brasil, porque, de fato, não é simples. Não é simples contar um pouco do cenário. Mas obrigado pela oportunidade. O retorno, eu até olhei hoje de manhã na versão francesa do ChatGPT, se chama Le Mistral, by the way. Muito legal. Qual é o retorno sobre o investimento de P&D no mundo? Para as 20 maiores empresas farmacêuticas, o retorno anual do investimento de P&D é entre 5% e 7%. Por que eu estou trazendo esse número? Isso é longo prazo. Porque é muito perto do custo do capital. E isso sem falar do dinheiro que foi colocado nesses investimentos antes da parte pública. Então, na verdade, o retorno total sobre o investimento colocado é provavelmente inferior. E isso traz um desafio para nós da área da saúde, porque a gente quer gerar inovação e não é simples, custa muito e a gente tem que colocar muito capital dentro disso. E aí, trazendo a visão do Brasil. O Brasil quer participar, ser um dos clusters de nível 1 de inovação. E eu concordo completamente com o que foi dito, já teve bastante inovação no Brasil. Mas temos que reconhecer, ainda não é nível 1 de inovação na área de saúde. Isso é o objetivo. E concordo que só pode ser um objetivo do Ministério da Saúde. Ninguém outro do que o Ministério da Saúde consegue tomar essa decisão e fazer as escolhas tão fortes, porque é um negócio arriscado e é um negócio que vai demandar muita transformação dentro do ecossistema. Então, quais são os fatores-chave de sucesso visto de uma empresa multinacional? Já teve a oportunidade de falar com você, secretária. Então, para nós, cofinanciamento do público, fundamental. E talvez até mais importante do que um acesso futuro promissor para o setor público. É o cofinanciamento da pesquisa e desenvolvimento. Segundo,
um sistema regulatório de primeira linha, de primeira classe. Isso está progredindo. O Brasil tem muito ativo nisso. E terceiro, um capital humano de primeira classe, tanto público como privado. A gente tem... Eu não vou fazer uma avaliação completa porque vai demorar muito e eu falei da necessidade do risco de soneco, então não vou tentar evitar isso, mas a gente está muito bem nessa linha. Mas para mim e para nós, como Sanofi, o que pode botar o Brasil na primeira linha são resolver esses 3 pontos. Como que eu cofinancio, como que eu organizo o meu sistema regulatório da melhor forma possível, sendo rápido, fácil, transparente e de alto nível técnico também, obviamente. E, por último, como que eu tenho um capital humano de primeira classe, tanto no público como no privado. Agora, como que o PDIL se encaixa dentro dessa visão? Você falou muito bem, o PDIL é um avanço muito forte. A gente tinha a figura do PDP, que era um incentivo muito forte para a produção local. E não podemos é um passo importante o PDP, porque o PDP cria engenheiro de primeira classe, cria valor local, que em cima desse valor local a gente pode investir de novo. Eu já usei o exemplo da Sanofi transferindo a tecnologia da vacina contra a gripe ao Instituto Butantan. Recentemente, o Butantan submeteu um PDIL sobre a nova geração de tecnologia da gripe. Mas isso nunca teria sido possível se não tivesse tido um PDP antes. E por isso que é também um desafio de uma política pública, porque leva muito tempo. Precisamos de tempo para desenvolver a inovação, para construir um ecossistema, para construir uma infraestrutura. Então, quando a gente pensa no formato de PDIL, é um avanço. Mas, como você falou, secretária, eu acho que ainda não é o produto final, o quadro final para colocar o Brasil numa situação ou num quadro regulatório de inovação de primeira linha. A gente tem que pensar nessas frentes. E eu gostei muito do que você falou, secretária, do Ministério da Saúde e do Poder Público ser um apoiador, um acelerador da iniciativa privada. Não necessariamente um direcionador da onde que deveria ir esse recurso, e para qual terapia, para qual tipo de inovação. Um melhor jeito. E aí, trazendo um pouco das parcerias, a gente teve experiência na Austrália, eu não vou me alongar, a gente vai ter tempo de fazer perguntas também. A gente tem exemplo na Sanofi de hub de pesquisa na Austrália, em Singapura, que foram desenhados desse jeito. E em lugares onde você diria, talvez a Austrália em particular, não é um lugar de pesquisa de primeira linha nesse primeiro momento, mas conseguimos ter o checklist da competitividade de inovação. E é assim que a gente gostaria que o Brasil fosse, e a gente está torcendo para isso. Muito obrigado. Eu vou voltar à pergunta agora, vamos falar com o nosso presidente Andrei, da Bifina. A Bifina já tem um histórico, né? A Bifina é uma associação que historicamente defende a produção local, e principalmente com foco no insumo farmacêutico ativo, né, no IFA. Eu queria que você falasse um pouquinho, Andrei, conosco, como que você enxerga o PDIL, justamente olhando o fomento da produção local, mas com foco no nosso IFA, porque desde o início, quando a gente teve a criação das políticas públicas no Ministério da Saúde para a PDP, e futuramente depois com o PDIL, um dos principais pilares era o fomento da fabricação do IFA, né? E a gente escuta muito isso dizer que precisa avançar. Como que você enxerga o PDIL como um instrumento a favor desse aumento e desse fomento da indústria farmacêutica e farmoquímica local? Oi, Juliana. Boa tarde a todos. Vamos lá. Eu gostei de muitas coisas que foram faladas aqui, e o bom de falar depois de todo mundo é que sempre tem a possibilidade de ir combinando o que foi dito anteriormente. Eu enxergo esse par PDP-PDIL como ele sendo parte de um círculo que vai ser autoalimentando. Então, assim, você tem um processo de PDP que dá condições para você trabalhar com inovação no PDIL,
Do PDIL você pode gerar todo um conjunto de inovações que podem resultar em novas PDPs, e assim você vai criando um ciclo virtuoso de crescimento e de aceleração desses mecanismos todos, de modo a estar com um ecossistema que é muito favorável, muito positivo ao desenvolvimento da inovação local no Brasil. Acho que é muito importante a gente trabalhar essa evolução da PDP e do PDIL conjuntamente. Eu vejo eles muito como essas duas partes integradas de um mesmo mecanismo que favorece o desenvolvimento da produção local por meio do estímulo também à inovação. Perfeita, secretário, como sempre, a ideia de que a gente tem papéis tem que estar muito claros sobre onde o Estado atua e onde cabe ao setor privado colocar um esforço direcionado e colocar esse fermento para fazer esse bolo crescer. É muito importante que a gente tenha esse foco no elo farmacoquímico, nessa produção de insumos farmacêuticos no Brasil, sem dúvida nenhuma. Isso depende de uma série de questões. Acho que o atual governo avançou muito na coordenação de esforços dentro do governo. Acho que pela primeira vez a gente está efetivamente tratando essa cadeia de saúde como um objeto de ação efetiva das políticas industriais. Não é só algo restrito a uma política de saúde, pensando só nas questões sanitárias, mas é também algo que tem um esforço e uma percepção sobre impacto econômico que essa cadeia tem sobre uma série de outras cadeias que não são nem diretamente ligadas à saúde, mas que podem multiplicar um impacto positivo sobre a sociedade brasileira. Diferentemente de boa parte de quem atua nesse setor, eu sou economista e advogado. Então, assim, quando eu entro numa planta produtiva e quando eu vejo uma linha daquelas funcionando, eu começo a ver as árvores abrindo, assim ali, para você estar produzindo um medicamento específico, você tem uma infinidade de cadeias produtivas que envolvem, sim, o elo farmacoquímico, que envolvem, sim, todo um elo de incentivo à inovação, de incentivo à pesquisa, de proximidade com a academia, de proximidade com um monte de institutos de tecnologia, mas tem muito mais. Assim, você tem toda uma cadeia de produção de máquinas, equipamentos, de formação de pessoas, de formação de outros insumos que não são diretamente ligados, mas são secundários, mas são fundamentais para o funcionamento dessa cadeia principal. Quando você entra numa planta, como a DMS, por exemplo, você vê um prédio inteiro dedicado a... Não, aqui a gente só cuida da qualidade da água que a gente tem que usar aqui, porque a regulação diz que a água que eu tenho que usar aqui é de uma certa natureza, tem que ter uma certa característica, e todo o equipamento, e toda a tecnologia, e todo o investimento, e toda a pesquisa está envolvida, está relacionada com isso, você entende o tanto que essas cadeias têm um impacto positivo. Quando a gente pensa em IFA também, e aí eu queria dar só um passo para trás. Inovação tem tudo a ver com um conjunto de incentivos existentes. E para que esses incentivos eles não sejam periodicamente interrompidos, tem tudo a ver com um conjunto de formação de estruturas, como o Arculho muito bem ressaltou, e a gente está num momento muito positivo, eu acredito, para a gente dar esse salto. Para a gente, de fato, estabelecer um arcabouço legal, um arcabouço regulatório e normativo, que são fundamentais para garantir que as políticas que hoje estão sendo desenvolvidas, elas tenham continuidade, que a gente possa pensar nesse conjunto de incentivos a médio e longo prazo também. A gente saia de ciclos muito curtos e a gente consiga estabelecer ciclos mais longos, que são fundamentais, assim. Considerando essa característica de necessidade de um investimento muito alto, para gerar um conjunto de inovações, para gerar todo um ciclo produtivo positivo, é fundamental que a gente possa pensar esses horizontes também a longo prazo. Então, eu acho que, de verdade, que a gente tem hoje condições para avançar em algumas discussões legislativas e em algumas discussões normativas que vão dar um fundamento muito importante para a cadeia toda e para a cadeia de insumos farmacêuticos, principalmente. Esse é um elo que
exige, talvez mais do que o elo farmacêutico, exige escala. É muito importante essa capacidade de investir em tecnologia, investir em inovação, absorver essa tecnologia e transformá-la em um processo produtivo que resulta num produto a ser efetivamente comercializado e capaz de integrar uma cadeia que garante acesso da população a produtos de saúde diversos. Mas isso não se faz, até pelas características todas, ela não se faz com um escopo muito restrito. Ela precisa de escala, ela precisa de um escopo abrangente. E isso só acontece com essa capacidade de olhar um horizonte maior, de ter uma segurança jurídica, de ter uma estabilidade no conjunto de incentivos que a gente está trabalhando, de ter até a possibilidade de você testar caminhos, descobrir que esses caminhos não eram viáveis, mudar os caminhos e acertar. Porque também tem isso. Quando a gente está falando de inovação, a gente também está falando disso. Da possibilidade de testar um caminho e falar, putz, não era por aqui. Opa, não é isso, não deu certo. Mas isso não quer dizer que tudo aquilo se perdeu. Você teve algum ganho aqui de aprendizado que depois se desdobra em uma série de outras possibilidades. Mas há toda essa necessidade de pensar a longo prazo. Isso só acontece quando a gente constrói aí um fundamento necessário para políticas de governo se tornarem política de Estado. A gente tem repetido muito esse discurso sobre a importância de conseguirmos ter políticas de Estado para esse setor. E eu acho que a gente está pronto para isso. De verdade, a gente está pronto, porque tem todo o conjunto de pecinhas ali para a gente montar esse quebra-cabeça. Doutor Marcelo, uma pessoa de vários chapéus, difícil definir tanto conhecimento, tanta pesquisa, mas hoje aqui representando a Academia Nacional de Medicina. Uma das palavras que acho que se repetiu muito nas falas agora, antes da sua, foi a questão da integração, né, do setor com a academia, pesquisa. A Academia Nacional de Medicina tem um papel muito importante como um elo de ligação também entre o Ministério, as empresas. Como que você enxerga o PDIL dentro da academia? Como que você enxerga essa integração e o que a academia conseguiria ajudar nessa integração entre as indústrias, entre a pesquisa, porque é um pilar muito importante hoje no nosso país, muito respeitado e também com muito conhecimento. Como que a gente consegue usar o PDIL e o conhecimento todo que tem dentro da academia para que a gente fomente a inovação no país? Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos. Bom, eu estava na Academia Nacional de Medicina, a gente estava discutindo a história da medicina no Brasil. Parece que a gente está discutindo a mesma coisa há muitos anos, né? Parece que a academia tem 2 séculos e a gente viu ali nas exposições que essas discussões, claro, guardado o devido momento da história, mas a gente tem essa dificuldade de dar saltos aqui no Brasil. E eu estava refletindo isso antes de vir para cá, saindo da academia, que a gente se reúne todas as quintas-feiras, há 2 séculos, na academia, para discutir as questões de ciência, tecnologia e inovação relacionadas à medicina. Mas eu estou falando isso porque eu sou um pesquisador básico, da área básica. Eu trabalho com terapia gênica, com terapia celular, na bancada. Mas eu participei de governos desde 2006, quando a gente já tinha um problema que é da indústria, que é o uso de animais em pesquisa. Então, se a gente teve uma ameaça lá de banir o uso de animais em pesquisa, eu era presidente de uma sociedade. E hoje a gente continua discutindo o uso de animais em pesquisa no país, com métodos alternativos, e está lá um projeto de lei que coloca que vacinas e medicamentos precisam de métodos alternativos. É uma coisa, uma maluquice que acontece de vez em quando. Mas nós temos que ter ética e uma série de coisas. Por que eu estou dizendo isso? De governo, participar de governos em vários momentos, desde 2006, e ter sido vice-presidente do CNPq, de 14 a 18,
e secretário de pesquisa de 2019 a 22, agora eu estou dentro do legislativo. Eu acho que eu tive uma oportunidade que me foi dada de olhar a pesquisa desde a bancada até a gestão dos problemas legislativos agora. E eu vejo que nós não estamos conseguindo fazer a integração como um todo. Quando eu era secretário, eu vi uma dificuldade, Fernando, não sei se você vê isso, dos ministérios conversarem. É muito difícil. A gente tinha mais proximidade com o ministério, que era o Denizar à época, né? Eu conversava muito com o Denizar e a gente conseguia se aproximar. Mas um ministério compete com o outro. É uma maluquice. E a gente não consegue progredir. Dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente teve, eu vou só pautar uma coisa que aconteceu, que foi a pandemia. E a pandemia me trouxe muito aprendizado. E eu vou traduzir aqui para vocês o que aconteceu para a gente refletir o que a gente pode fazer de diferente. Porque quando em 2019 ainda, em dezembro de 2019, quando eu cheguei para o Marcos Pontes e falei, olha, ministro, isso vai chegar aqui muito forte e pode ser um desastre, ele falou assim, mas por que você está achando isso? Eu falei, porque é uma virose que ninguém conhece, está acontecendo, não estava progredindo. Eu falei, o que nós temos que fazer? Eu disse para ele, não sei, mas eu sei quem sabe. Eu sou médico, sou pesquisador e eu vou chamar os pesquisadores aqui. Fizemos a Rede Vírus, que é um comitê de especialistas, que fez todo o enfrentamento da pandemia, com sequenciamento de vírus, monitoramento ambiental, produção de vacinas nacionais, porque poderia... Isso em fevereiro de 2020, antes da decretação da pandemia. Bom, chegamos na pandemia propriamente dita. O que aconteceu? Tinha um núcleo de vacinas. O núcleo de vacinas eram os pesquisadores mais expoentes da produção de imunológicos no Brasil. Esses pesquisadores, eu me dei conta que eles não sabiam como enfrentar o regulatório. Então, nós percebemos que a gente tinha que fazer um escalonamento da produção com os pesquisadores, uma educação dos pesquisadores junto com a Anvisa. Eles tinham que saber como enfrentar o regulatório. E a Anvisa foi super importante, porque participou das discussões junto conosco, para que mostrasse para os pesquisadores como enfrentar o regulatório. E a gente fez chamadas públicas, Fernanda, uma primeira com 5 milhões para cada um, foram 15 vacinas, depois o segundo passo para a fase 2, só quem chegasse na Anvisa com pré-clínico, e depois a fase 3 com 400 milhões de reais, só aqueles que tivessem parceria com a indústria. Então foi um aprendizado que nós temos que tirar o conhecimento que está na academia para a produção nacional. E nós não sabemos fazer isso. Os nossos pesquisadores não sabem. Até a Anvisa não tinha a possibilidade de pesquisador, a universidade fazer a implementação de um protocolo na Anvisa. Teve que mudar os protocolos da Anvisa. A gente juntou as farmacêuticas brasileiras. Criamos o grupo GT Pharma. E discutimos o que nós deveríamos fazer para a produção de insumos farmacêuticos ativos no Brasil. Mas nós temos gargalos. A Fernanda estava falando aqui das agências. Por que a Esplanada não usa as agências já estabelecidas no Brasil, CNPq e FINEP? Eu lembro que no Ministério da Saúde, quando eu estava no CNPq, eu falei assim, gente, vamos fazer lá a chamada pública da área da saúde, com a indústria e tal, e podia fazer pelo CNPq, mas o Ministério quis fazer ele mesmo. Não conseguiu implementar o recurso. Então, nós temos mecanismos dentro do Estado brasileiro para o desenvolvimento. Agora, porventura, o ministro Marcos Pontes se tornou senador e pediu para que eu ajudasse
nas questões que a gente teve dificuldade durante o Executivo de ter marcos regulatórios. Então, falando de marco regulatório, a gente não tem o incentivo importante, tem, mas não tem aquilo muito bem estabelecido, vamos dizer dessa forma, precisa ser revisado para a inovação. Nós temos incentivos legais, mas precisamos de mais incentivos legais. A gente tem que revisar esses marcos regulatórios. A própria lei da pesquisa clínica, sem pesquisa clínica no país, o país não vai sair para a inovação da saúde. Nós temos que ter segurança jurídica na pesquisa clínica. Fizemos um projeto que eu lembro que a senadora Ana Amélia, em 2017, ainda estava no CNPq, protocolou. Ele foi recentemente promulgado e agora tem um ADIM no Supremo, colocado pela Sociedade de Bioética. Gente, aí não tem como as empresas terem segurança. Tem outra questão, que são das patentes. A gente não tem segurança jurídica em relação às patentes. Quanto tempo vai ter nas empresas estrangeiras e as brasileiras? Agora está uma briga que eu recebo no gabinete do senador, tanto as indústrias brasileiras quanto as estrangeiras, sobre a extensão do prazo do INPI. Um fala assim, tem que estender, o outro não tem que estender. Isso, eles estão fazendo isso. Não pode fazer aquilo. É um jogo. Mas a gente tem que juntar os jogadores e falar, olha, existe algo maior no país, que é o desenvolvimento da inovação. Então, como que a gente chega no meio termo? Porque fica um puxando para cá, um puxando para lá, a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa ter um meio termo para tudo. E os marcos regulatórios, eu estou tendo a oportunidade de fazer junto com o senador, chamando os pesquisadores, as áreas, para debater temas e fazer projetos de lei. Não sei se vocês viram aí, saiu o projeto de lei da proficiência médica. Isso foi em discussão com os médicos trazidos para dentro do gabinete e discutido isso. Porque nós estamos vendo que o número de escolas médicas aumentou, a qualidade da medicina brasileira está diminuindo, e isso é um risco, e como todos os países do mundo fazem prova de proficiência, a gente colocou o projeto de proficiência médica, é claro que em consonância com o Conselho Federal de Medicina, associações médicas brasileiras. Então, nesse momento, a gente está criando, por exemplo, estou fazendo um popurrí de coisas para que a gente possa pensar como resolver tudo isso, né? A gente está fazendo a frente parlamentar da indústria farmacêutica e a produção de insumos farmacêuticos no Brasil, trazendo aquele GT Pharma que a gente tinha no Ministério para dentro do Congresso Nacional, para que a gente possa se debruçar sobre o marco regulatório de incentivo à produção de insumos farmacêuticos no Brasil e mudar esse marco regulatório para que a gente tenha mais desenvolvimento. Então, é uma série de coisas que eu vi durante essa trajetória, desde lá do Conselho de Ética do Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, Secretaria de Pesquisa do Ministério, agora no Parlamento, que a gente pode mudar as coisas. E essa frente parlamentar, que nós estamos lançando agora, vai ser o lançamento dia 16 de dezembro, pela manhã, às 10 horas, a gente vai tentar, no próximo ano, se debruçar sobre todo o marco regulatório, junto com o governo. Está convidado também o Ministério da Saúde, para que a gente discuta os marcos regulatórios de incentivo à inovação no país. Então, acho que a gente tem um papel importante, a academia tem um papel importante, mas eu vou finalizar com o seguinte: enquanto o CAPES e CNPq exigirem dos pesquisadores que eles publiquem e orientem somente, os pesquisadores vão continuar orientando e produzindo paper. Porque, nesse momento, eu tenho um produto de terapia gênica que eu publiquei na Science. Bati na porta da Anvisa, tempos atrás, quando não conhecia nada, ele falou assim, parabéns, professor. Agora volta e faz tudo de novo. Eu falei assim, como faz tudo de novo? Não vou aproveitar nada? Não, nada. Você tem que fazer em boas práticas. Eu não sabia nem o que era boa prática, né?
Então, é um aprendizado para todos nós, e agora estou em boas práticas, um produto de terapia gênica, anti-inflamatório, mas tem o que eu vou ganhar com isso, do CNPq e da CAPES? Se eu parar de produzir papers e produzir um medicamento. Gazinelli produziu a primeira vacina da história do Brasil, que é a Spintec, durante a pandemia, que está na fase 3, está emperrado lá na Anvisa. Um monte de exigências que a gente está acompanhando, que está na fase 3, tem que entrar na fase 3. O Gazinelli que produziu essa vacina, vale toda a produção científica dele. Mas como computar isso na CAPES e no CNPq? É isso que a gente tem que refletir no Brasil hoje, para que a gente não fique patinando. Nós temos que dar incentivo aos pesquisadores para que ele inove e seja reconhecido pela sua inovação. A entrega para a população também é importante. Obrigada, Marcelo. Eu escutando você falar aqui, e aí, assim, né, depois que você desenvolve, assim, a hora que você bater lá na porta da Anvisa, aí você chama a gente, que a gente vai te ajudar a chorar lá na porta também, para conseguir passar a inovação. A gente chora junto, mas agora a gente estava ontem, fiquei sabendo que o Leandro estava aqui, eu vi o Diogo hoje aí também, da Anvisa. A gente tem hoje na presidência da Anvisa o Leandro, que é oriundo da política pública do SUS também. A gente acredita que vamos ter uma Anvisa também agora com um olhar um pouco mais voltado, não só para a inovação, mas também para a necessidade do SUS. Eu acredito que a gente está muito confiante nessa nova diretoria, com os 5 diretores lá, 2 que já estavam, 3 que chegaram novos agora. É sempre bom oxigenar, né? E voltando agora para a nossa secretária, Fernanda, desde que a política da PDP e depois do PDIU foi lançada, houve muito debate sobre vai funcionar, não vai funcionar, funcionou, não funcionou, teve quem acreditasse, né, em nome da MS. A MS é uma das que mais tem PDP assinada com o Ministério da Saúde, já tem 2 finalizadas e entregues. A gente acreditou, como outras empresas, grandes empresas também acreditaram, mas houve quem questionou, né, e eu acho que o melhor resultado para qualquer discussão é a entrega, né? E aí, olhando para isso, como que você enxerga o monitoramento dos PDIUs que foram... PDIUs, a gente não sabe agora o plural, mas os próximos projetos que foram todos aprovados agora, como que você enxerga esse próximo passo, Fernanda, de fiscalização e de colocar realmente o projeto para funcionar e entregar para a população o que foi projetado no papel? Então, Juliana, eu acho que assim a PDP teve vários avanços, conseguiu... hoje a gente consegue produzir biológicos no Brasil, que a gente não produzia até anos atrás. Mas eu acho que a gente tem que ir além da PDP e do PDIU, tanto no debate quanto na política pública. E eu vou pegar um pouco o gancho que o Reginaldo levantou a bola aqui. Inovação é uma coisa que depende de gente qualificada, de infraestrutura, e não estou falando de infraestrutura avião, porto, aeroporto, estou falando de infraestrutura de pesquisa, de laboratório, etc. E de um ambiente econômico que estimule a inovação. E aí entra a regulação, que vocês falaram muito bem. Eu acho que, e no caso da saúde, a gente tem fatores que complicam um pouco, que deixam ainda mais difícil, porque é um processo longo, é um processo caro, é um processo muito intensivo em ciência e muito intensivo em regulação, altamente regulado. Então, qual que é o papel do Estado aí, se a gente quer criar um ambiente mais propício à inovação, para criar novas moléculas no Brasil, para ter um processo de inovação mais sustentado? A gente tem que investir em pessoas, em formação de gente, a gente tem que investir na infraestrutura e, em alguma medida, compartilhar esse risco do processo de inovação para que a gente possa ter, efetivamente, mais produtos desenvolvidos no Brasil e mais inovação desenvolvida no Brasil.
Então, a gente tem que atuar em várias frentes. Eu acho que PDP e PDIL estão atuando em algumas frentes. PDP deram uma alavancagem para as empresas conseguirem acessar o mercado público, conseguirem desenvolver, ter transferência de tecnologia. PDIL agora é um avanço no sentido de olhar para mais para a inovação. E eu acho que a indústria brasileira está, de fato, assim, a gente conseguiu, na indústria farmacêutica, ter um crescimento muito grande na produção de genéricos, a gente deu um passo adicional, muita gente fazendo inovação incremental, etc. Mas a gente tem que continuar nessa atuada, fomentando a inovação radical. E aí, esse desenho que o Reginaldo comentou. A gente está desenhando agora um programa de inovação radical em fármacos. A gente acha que tem competências, tem experiência já desenvolvida no país para fazer um processo de inovação, de desenvolvimento de novas moléculas no Brasil. A gente tem a biodiversidade brasileira, que é uma grande fonte de moléculas que podem inspirar o desenvolvimento de medicamentos. A gente tem essa experiência desenvolvida ao longo do tempo na produção de biológicos. E aí, o que a gente quer fazer? Vamos tentar fazer, então, o Estado, o Ministério da Saúde, investindo em gente, em infraestrutura, num piloto que, a princípio, vai ser o CNPEM, vamos colocar recurso do Ministério da Saúde lá, para a gente fazer um funil, o funil da inovação, que a gente selecione projetos que estejam em diferentes estágios, de diferentes níveis de maturidade tecnológica, a partir com critérios transparentes, com comitês ad hoc, para selecionar o projeto e tentar acelerar esses projetos, usando a infraestrutura de pesquisa científica que você tem disponível e que é de primeiro mundo, que é de fronteira, que é a que está disponível lá no CNPEM. Então, você coloca recurso para pessoas, para melhorar essa infraestrutura, seleciona projetos que vão entrar num funil de aceleração, para que, no final, a gente tenha um novo produto no mercado. E, para isso, é essencial a gente trazer desde o início, para não ter isso de chegar lá na Anvisa depois e tem que fazer tudo de novo, a gente chamar a Anvisa para estar desde o início do processo, para fazer uma assessoria regulatória. E aí a Anvisa tem que ter uma visão também, um olhar mais de inovação. E isso é uma coisa que eu acho que Leandro e a diretoria nova tem esse horizonte, de olhar para a regulação, para o registro de medicamento, não só vai chegar um medicamento, eu registro ou não, mas olhar também como é que eu vou regular a inovação que vai acontecer e que a gente quer que aconteça no Brasil. Então, vamos trazer a Anvisa para estar junto, para ter uma assessoria regulatória desde o início que o pesquisador lá no TRL baixo, 2 e 3, para ele saber como fazer em boas práticas, como é que eu vou fazer para não ter que refazer tudo de novo e perder aquele esforço que eu tive lá no início. Vamos trazer o INPI também para saber o que vale a pena patentear, o que não vale. Porque o sucesso da inovação não é o pesquisador da universidade ter uma patente registrada no INPI. É ele ter esse produto que ele desenvolveu, essa inovação que ele desenvolveu no mercado. Então, às vezes, a patente registrada, isso é uma coisa que exato, e é uma jabuticaba do Brasil que a gente tem muita patente registrada por universidades. Você vai ver quem mais registra patente no Brasil são universidades, porque justamente por isso a pessoa quer mostrar, olha, eu estou fazendo inovação, mas não está chegando no mercado, não está chegando nas pessoas que precisam desse medicamento, desse dispositivo. Então, assim, se você vai ver no MIT, não é tudo que os pesquisadores lá fazem que viram patente. O escritório de transferência de tecnologia lá filtra, fala assim, isso aqui vale a pena virar patente, isso aqui não vale. E aqui no Brasil a gente acaba que faz patente para botar no currículo que fez patente. A grande vitória não é ter a patente, é ter essa tecnologia disponível para a população, melhorando as condições de saúde. Então, trazer o INPI também dentro desse piloto que a gente está desenvolvendo, para que a gente possa ter uma assessoria de o que vale a pena você patentear, o que não vale, o que você não publica, inclusive, o que você não sai no jornal dizendo da inovação que você fez e tenta negociar para ver que empresa que quer participar, e trazer as empresas junto também para saber o que é de interesse esse desenvolvimento. Então,
vai ser a ideia desse desenho é que seja um desenho que envolva, claro, o recurso do Ministério para compartilhar esse risco, etc., mas envolva também um processo de coordenação desse processo todo, que você traga todos os agentes. Vamos trazer fundo de venture capital, vamos trazer Ministério da Ciência e Tecnologia, que já tem instrumentos, subvenção, crédito, vamos trazer BNDES, para, nas diferentes fases do TRL, né, de inovação, a gente ter diferentes instrumentos que a gente possa usar. A gente tem PROAD, que é um instrumento belíssimo. Assim, os hospitais de excelência no Brasil têm investido muito em pesquisa, justamente usando o PROAD. Então, vamos trazer os hospitais também para, quando tiver um produto numa fase mais avançada, a gente já entre na pesquisa clínica. E aí tem outras coisas que eu queria ressaltar que são importantes também, que você ressaltou, Gui, no sentido de melhorar a regulação. Você tem que ter uma regulação transparente. A gente acabou de regulamentar a pesquisa, a lei de pesquisa com seres humanos, né? Foi aprovada lá em maio, depois de anos e anos de debate. A gente regulamentou, por meio de um decreto que o presidente Lula assinou agora, início de outubro, por isso mesmo que o pessoal entrou com a DI agora. Então, assim, mas eu acho que isso é um avanço, traz a ética em pesquisa para o marco legal, dá mais segurança jurídica para todo mundo, dá mais proteção para o participante. Essa é uma mudança regulatória que eu acho que é importante. A gente também está discutindo outras mudanças regulatórias, tem que reduzir a fila da Anvisa, reduzir o prazo de registro, tem que aumentar a eficiência, tem que botar a inteligência artificial, e a gente quer apoiar a Anvisa no sentido de ter novos sistemas, IA ajudando no processo de avaliação para que isso seja mais célere, né? Para que a gente possa efetivamente ter um sistema regulatório que seja transparente, comparável com as melhores práticas mundiais. Eu acho que isso também vai dar um grande esforço, né? E diversificar um pouco nossos instrumentos, além das PDPs e PDIL, né? A gente está começando também um processo com... acabamos de lançar um edital com a Embrapi, de criar um centro de competência em RNA mensageiro. Vamos lançar não vou furar agora, que senão eu vou furar meu ministro, esquece, não vamos lançar nada. Ele vai anunciar. Olha o spoiler, isso, Fernanda, o eu já spoiler. ia dar um spoiler, ia furar não meu tem ninguém chefe, escutando, gente. só estamos nós aqui na sala, pode falar. Eu sei, conheço. Enfim, mas então a gente está nesse esforço de diversificar esses instrumentos, pensar como é que a gente desenha encomendas tecnológicas. Eu acho que esse piloto da inovação radical vai ser um piloto importante para a gente conseguir, enfim, capacitar o Brasil para, de fato, inovar mais, né? Falei demais dessa vez. Não, imagina. É que a gente tem aqui pessoas muito competentes. É um assunto que realmente é muito... a gente se empolga realmente para falar. Ela levantou a plaquinha ali de 5 minutos, mas eu ainda queria escutar um pouquinho de cada um de vocês. E aí eu vou voltar a bola para o Gui. Gui, já estamos íntimo, que já é a segunda vez que eu estou te fazendo pergunta, então já posso abreviar um pouco o seu nome. Boas notícias da secretária Fernanda? Não, absolutamente. Dá para ver que ao redor dessa mesa tem um bom alinhamento de grandes objetivos. Depois vai rodar a competição, mas nessa primeira parte, para falar do ambiente e do que se trata na inovação, eu queria adicionar um ponto que me parece importante. É o papel das instituições públicas de pesquisa para fazer essas parcerias. Seja os grandes laboratórios, Fiocruz, Instituto Butantan, mas também as universidades federais e outras universidades, para criar esse ambiente de inovação. E a minha sugestão para o Ministério seria que deveria ser também um canal para fomentar a inovação, para financiar, para ter essa expertise dessas escolhas de parcerias públicas privadas, também com essas universidades. O que a gente observa, e foi o exemplo que a Sanofi fez na Austrália, a parceria foi com uma universidade. E o governo do Estado financiou a parceria. Mas a escolha foi de uma combinação entre a universidade e a Sanofi, fomentando, desculpa a palavra em inglês, bottom-up. Então, a iniciativa foi da empresa, da multinacional, foi longo, a gestação foi longa, mais do que 9 meses, mas depois o Estado falou, não, esse projeto é interessante, eu vou contribuir e financiar. E o interessante é que, a partir de um projeto orgânico, a prova de conceito foi feita e se tornou um hub de inovação da Sanofi.
Eu acho que isso é um exemplo, entre milhares, obviamente, do que como o processo de inovação pode se tornar recorrente e bem-sucedido. Se tem uma parte da indústria farmacêutica que acredita no país e que realmente investe e corre risco, é a indústria farmacêutica nacional, né? Arcuri e Andrei. Nós, da indústria nacional, a gente realmente acredita no que a gente faz aqui no Brasil e acredita que a gente pode levar o Brasil para um próximo patamar de inovação. Aí eu vou deixar uma pergunta que eu queria que o Arcuri, o Andrei e o Marcelo respondessem, mas não vale aproveitar a fala dos outros, não. Eu queria escutar, do ponto de vista do Grupo Pharma Brasil, Arcuri, a inovação chegou. As empresas estão inovando, as indústrias farmacêuticas estão no Brasil com fábricas, com FDA, certificado com EMA, Anvisa. O que está faltando para a gente avançar mais? Ligou. Não, acho que a pergunta é central e eu vou responder usando 3 questões. Primeiro, o que nós estamos discutindo aqui? Política industrial, tá certo? E discutindo política industrial, quando até a Faria Lima agora teve que engolir que em política industrial todo mundo faz no mundo inteiro desde pelo menos o século XVI, né? Então nós precisamos isso, fazer política industrial bem feita, né? Segunda coisa, um elemento essencial, principalmente dentro dos governos, né, é o personograma, não é só o organograma, porque o indivíduo dentro de uma estrutura política tem um papel absolutamente decisivo e diferenciado. E a terceira questão, que eu acho que é uma coisa que cada um de nós aqui falou de formas diferentes, e eu estou convencido de que é a única coisa que realmente interessa para você conseguir fazer políticas industriais funcionarem, que é coordenação. Isso que o Marcelo falou é absolutamente verdade. Quer dizer, a estrutura do Estado brasileiro é de competição feroz entre os vários órgãos, não só entre os ministérios, cada DAS4 quer engolir o outro para chegar primeiro no ministro. Está certo? Verdade? Então, eu acho que, e estou falando isso porque eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante na nossa área, porque o ministro Padilha, sem jogar confete, ele está fazendo uma coisa que é rara, ele está fazendo um exercício cotidiano de coordenação, né? Dentro do Ministério, eu não estou lá, mas eu fico sendo informado de como é que a coisa está andando, por exemplo, né? É a primeira vez que eu ouço dizer que a Anvisa está sendo chamada para as reuniões do Ministério, sistematicamente, não é assim, chamem a Anvisa, não, está lá nas reuniões sistemáticas. Isso faz uma diferença brutal para, por exemplo, a indústria farmacêutica. E eu acho que é desse exercício de coordenação que o ministro está fazendo, e não é para elogiar, mas a Fernanda é uma pessoa que a gente acompanha a trajetória dela há muito tempo. Quer dizer, ele pegou para botar na renascida Esquiti, né, uma pessoa que tem uma carreira de estudos sobre inovação nos órgãos do governo que são dedicados a isso, tá certo? Então, a capacidade de execução aumenta muito. E eu acho que essa coisa da coordenação está vivendo um momento muito específico, né? Então, você tem regulação da pesquisa clínica, você tem a Anvisa agora não só com a diretoria recomposta, mas nós estamos com, que foi também uma ação do ministro muito importante, com gente entrando, né? E disse o Leandro que agora vai ter um fluxo, etc., né? Além disso, se além do ministro, da secretária, Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, todos os santos ajudarem, nós vamos ter uma nova regra de precificação que vai ser absolutamente decisiva para você estimular a inovação. E uma série de outras coisas que estão acontecendo simultaneamente, né? O BNDES envolvido, etc. Então, só para responder a sua questão, eu acho isso, quer dizer, tem política industrial e agora tem uma capacidade de coordenação que é capaz de avançar muito rapidamente nisso. Eu sei que é muito difícil, mas avançar muito rapidamente. E, por exemplo, o trabalho que foi feito
hoje nosso senador, pelo Marcelo lá, que nós acompanhamos, era muito mais difícil, porque era um momento em que o Estado brasileiro, naquele governo específico, estava totalmente dividido, né? Então, acho que a resposta tem muita chance dessas coisas darem certo por causa das circunstâncias, mas fundamentalmente por causa das pessoas. Andrei? Olha, eu estou falando isso desde fevereiro. A gente está com as peças todas na mesa, e acho que é bem na linha do que a Arthur está falando. Acho que começamos a juntar essas peças para montar o quebra-cabeça. Eu acho que não precisa de nenhuma grande novidade além do que a gente já tem disponível no jogo. A gente não precisa de grandes alterações na regra do jogo, a gente não precisa de grandes mudanças de mecanismos, a gente tem as condições todas colocadas, é uma questão muito mais de coordenação e de um arranjo específico para favorecer a inovação, para demonstrar que de fato você está oferecendo os incentivos, não é só os incentivos corretos, é no momento certo, numa certa ordem de prioridade, combinando ao mesmo tempo uma melhor coordenação desse primeiro escalão do governo entre os ministérios, mas também combinando uma melhor coordenação entre os órgãos de fomento, uma coordenação, uma aproximação muito importante com a Anvisa, e iniciativas como essa que a secretária acabou de mencionar. Você vê, a ideia de você criar um polo como esse, para incentivar a inovação radical, que coordena uma série de atores diferentes, que coloca esses atores para conversar entre eles, para pensar o processo, não para algo de curto prazo, mas um processo que tende a ser de longo prazo, uma ação sistematizada, um diálogo sistematizado, isso é fundamental. A gente vive discutindo, meu Deus, como a gente perde cérebros no Brasil, como a gente não... Esse tipo de iniciativa tem muito mais capacidade de manter pesquisadores no Brasil e de estimular que outros se tornem pesquisadores, do que uma série de iniciativas isoladas que a gente desenvolveu nos últimos 20 anos. Essa combinação de elementos num certo formato, num certo ritmo, é muito importante. Não é uma questão mais de velocidade, é uma questão de cadência mesmo. Tá ótimo. Isso é muito importante. Assim, não acho que a gente tenha que acelerar mais nada. Acho que agora é muito mais uma questão de cadência, de fazer e fazer de novo. Manter o ritmo, né, André? Manter o ritmo, exatamente. É só o que falta. Assim, a pedra já está vindo descendo, ela vem rolando. Você não precisa botar muito mais velocidade, é só deixar ela rolar. É só não colocar nada para parar lá no meio do caminho. A gente está muito, muito bem encaminhado nesse sentido. De tempos em tempos acontece uma coisa assim, né? A gente vai ver as iniciativas, elas vão se coordenando de uma maneira tal que você tem um momento de transformação. A gente já fez isso. A lei dos genéricos foi algo muito similar a isso. Você teve um conjunto de decisões coordenadas ao mesmo tempo, regulação e combinação, e ela mudou a realidade do país nesse setor. A gente está num momento muito próximo disso. Eu acho que a gente está num momento para dar esse salto sem maiores atropelos. Eu acho que a cadência é importante. Já pedindo desculpa, só vou escutar o Marcelo aqui. Além de levar nossos pleitos lá para a frente parlamentar no dia 16, o que mais falta? Falta afinar a orquestra. O CNPq tem que fazer o seu papel, a FINEP tem que fazer o seu papel, a CAPES tem que fazer o seu papel, mas alinhado com a necessidade atual do país. A gente está fazendo o que a gente necessitava há 30, 40 anos atrás. Então, hoje, a academia, as indústrias estão sempre inovando, estão lá com a cabeça, porque tem que inovar, porque senão, né? Mas a nossa academia precisa, eu estou fazendo minha culpa aqui, a nossa academia precisa olhar para frente, então não olhar para trás. Então, o que nós precisamos nesse momento é alinhar CAPES, CNPq, formação de recursos humanos, CAPES, para onde nós queremos ir, com o Ministério da Saúde, fazendo o que está fazendo. O CNPq, com as chamadas direcionadas com recursos do Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia,
nós temos 19 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós temos que focar e não pulverizar os recursos, porque, caso contrário, a gente vai perder esse momento. E não colocar esses recursos todos já comprometidos para os próximos anos. Próximo ano vai estar diferente, a gente vai precisar de recursos do FNDCT para infraestrutura de desenvolvimento, para dar sustentação ao complexo industrial da saúde. Então, a gente tem que afinar a orquestra. Então, a gente não pode fazer mais do mesmo. E aí, as universidades, CAPES, CNPq, FINEP, a gente precisa estar orquestrado com um maestro mais afinado com todos. Queria agradecer a todos pela presença, aos nossos painelistas por terem abrilhantado aqui o nosso painel, e queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco e espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, de estar aqui e de ter dividido esse momento aqui com todas essas pessoas super competentes. Obrigada de verdade.